como ressignificar um trauma de infância. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história de como eu tenho ressignificado ao longo dos anos um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, que foi a perda do meu avô quando eu tinha 9 anos de idade. Eu morava com meus avós desde que eu nasci, e no dia que aconteceu o acidente, ele faleceu no acidente de carro, nós tivemos um almoço em casa, porque era o dia do aniversário da minha tia. Ela estava fazendo 16 anos. Tivemos um almoço em família e depois do almoço ele foi trabalhar e ele me deixou na casa de uma amiguinha minha da escola. E eu lembro como se fosse hoje, que quando nós chegamos na porta da casa dela, eu pedi para ele se eu podia ir trabalhar com ele, porque às vezes ele me levava. E aí, eu não lembro da resposta, obviamente ele falou que não naquele dia, por algum motivo, porque eu fiquei na casa dessa minha amiguinha. E aí eu falei assim, antes de descer do carro, foram as minhas últimas palavras: não esquece de vir me buscar. Porque ele ia encontrar com os amigos que iam em casa, e eu falei isso. Ok, fiquei lá, e detalhe, meu avô me levou, ninguém sabia onde eu estava, porque ninguém ia imaginar, né, que poderia acontecer o que aconteceu. E já tarde da noite, ninguém vinha me buscar, eu não tinha telefone em casa, a minha amiguinha também não tinha. Eu sei que num determinado momento minha mãe veio me buscar. Minha mãe não morava com a gente, mas eles sabiam, minha avó sabia a rua que eu estava. E ela foi em casa até me encontrar. E aí no caminho ela falou que ele tinha sofrido um acidente de carro, mas eu nunca imaginei. E meu avô sempre teve o cuidado de comprar peixinhos, tartaruguinha d'água. E a gente, quando eles vinham a morrer, a gente enterrava no quintal de casa, fazia lá todo o ritual. Depois, adulta, que eu vim entender que de alguma forma ele estava nos mostrando, né, essa questão da morte através desses bichinhos que ele comprava pra gente, pra mim e pra minha tia. E aí depois, naquela época, faz tempo, o velório era em casa. E eu fui, tinha muita gente, acho que eu nunca tinha visto tantos homens chorando. E eu tinha sempre o hábito de esperar meu avô no portão de casa. Nós morávamos numa casa e eu ficava no portão. E quando ele chegava, eu abria o portão, entrava no carro para entrar com ele em casa, na garagem. E depois eu fechava o portão. Depois desse acontecimento, desse dia em que ele se foi, eu continuei esperando ele no portão. Não sei por quantos dias. Não sei também, não lembro se alguém percebeu. Eu lembro que talvez alguém comentou: nossa, você fica, depois de algum tempo, né? Eu lembro que você continuou ficando no portão esperando o seu avô. Então aí a gente já começa a entender a questão do abandono, que era tão forte, foi tão forte. E também o quanto o impacto dessa perda naquele momento da vida fez a diferença na família, né? Ele era o sustento não só financeiro, mas emocional. Era a pessoa que eu mais admirei na minha vida, de caráter. Com ele que eu aprendi que a palavra vale mais que o papel, apesar que infelizmente hoje isso não tem valor. E ele me deixou muitas heranças, muitas. Caráter, lealdade, amizade, verdade. Ajudar o próximo. Ele ajudava muito as pessoas. Ele era muito alegre. Então, mudou muito, não só a minha vida, mas como de todos nós da família. E depois, quando eu vinha trabalhar com a questão da criança interior, questão dos traumas, quando eu fazia essa visualização, conversando com a minha criança, sempre eu procurei acolher, que é a orientação. Acolhe, conversa com essa criança.
e traz para ela, fala para ela tudo que ela precisaria ouvir naquele momento que aconteceu, o que quer que tenha acontecido com você. E recentemente, gente, olha quantos anos eu trabalho com isso. E recentemente eu estava aqui e resolvi conversar um pouquinho com a minha criança. E para quem já fez ou quem não fez, nem sempre você vai visualizar a criança, você vai voltar à cena como se estivesse participando. Eu mesma tenho muita dificuldade. Eu vou sentindo intuições. Eu vejo a criança, para quem tem dificuldade pode imaginar, lembrar de uma foto, imaginar o rostinho, né, quando você era criança. E aí estava eu conversando com minha criança e perguntei: como que você está com a perda do vô? Eu chamava ele de Vinho, era o apelido. Eu adorava colocar apelidos. Falei: como você está com a perda do Vinho? E aí comecei a chorar. E aí veio como se fosse uma vozinha dentro da minha cabeça: você já imaginou como seria se ele tivesse te levado com ele ao trabalho e você tivesse junto na hora daquele acidente? Eu nunca tinha pensado nisso. E aí veio também: você poderia ter morrido, o que seria muito difícil para todos, perder ele e perder você também, mas você poderia ter sobrevivido. E além do que já foi terrível, a perda dele, lidar com isso, você teria ainda a lembrança do ocorrido. E falam que um dos maiores traumas, né, é quando você está num acidente e você sobrevive e o outro não. E aí aquilo me impactou demais. Então eu poderia estar junto, assistir toda a cena, que falam quem as testemunhas na época contaram que foi muito feio, né? E eu teria mais ainda essa cena registrada do acidente, que eu não tenho, porque eu não estava lá. Uma coisa é ouvir te contarem, outra coisa é você estar participando. E além de você estar participando e ter a lembrança da cena, você poderia também ter se machucado muito. Você poderia ter ficado tetraplégica, você poderia ter tido, né, algumas lesões irreparáveis diante da violência do acidente. E isso tudo me abriu uma janela enorme de compreensão e de agradecimento. No dia eu devo ter ficado muito triste porque ele não me levou junto, mas depois de 40, 50 anos, através desse encontro com a minha criança, eu vim entender que ele não ter me levado me permite hoje estar aqui perfeita, contando essa história para vocês. A perda dele é irreparável. A dor ainda sinto até hoje. E cada vez que eu sinto essa dor, que é todo dia, eu lembro dele. Eu agradeço pelos 9 anos que eu tive a oportunidade de tê-lo ao meu lado, de aprender com ele, que foi meu grande mestre em tudo na vida. Tudo que eu aprendi, todos esses valores que eu já falei. E principalmente o amor que ele me deixou. Eu sempre falo que o amor que eu dou para as pessoas, o amor que eu sinto aos animais, o amor que eu sinto dentro de mim, foram esses 9 anos de amor que ele me deixou. E essa é a maior herança que alguém pode deixar para outra pessoa. Então eu espero que com esse testemunho vocês entendam, como a gente sempre fala, trauma não é sentença. Sim, foi um trauma, uma perda irreparável, mas quando você reencontra com a sua criança, você pode sim ampliar
e sim essa compreensão do que aconteceu, além de acolher, além de dar a ela todo o afeto que ela precisa e merece, muitas vezes pode vir um novo entendimento como veio para mim. E se essa história te tocou, conte você um pouquinho a sua. Deixe nos comentários ou me mande no privado. Se você quiser compartilhar, saiba que compartilhar a história, aquilo que a gente viveu, principalmente que causou um trauma, ela ajuda a diminuir a nossa dor, aquele sofrimento que a gente carrega. E eu estou aqui nesse momento te dando um abraço. Receba meu abraço com muito carinho e diga para sua criança que já passou, que hoje você pode sim proteger essa criança. Você pode sim estar com ela sempre. Você não vai evitar que essas perdas, que traumas aconteçam, mas ela sempre vai ter a sua proteção. Depois eu vou fazer um vídeo como acolher a criança. Continue me acompanhando. Um beijo e obrigada por ouvir a minha história.